Nós, como Grupo IN, estamos promovendo aí, a pedido de clientes e parceiros, a gente vai criar essa rotina a cada 6 meses, né? Aqui que também tem alguns webinars, mas a intenção nossa é uma comunicação muito mais direta, né? Muito mais tranquila aí, para que vocês consigam assimilar e conhecer o que tem de novidade no produto Click. Hoje, a Click ela vem evoluindo, né? Então, a cada semana tem muita novidade acontecendo e tivemos até uma certa dificuldade, né? Que é de segmentar e escolher quais são as tecnologias, as novas funcionalidades que a gente ia apresentar nesse webinar, senão ia ficar não só 2 horas, mas 4, 5 horas aí. O nosso webinar será em 2 momentos, tá? A primeira parte, a Kelly Basílio, tá? Especialista aí de analítica, na parte de QDA, né? Click Data Analytics, vai apresentar as novidades e as funcionalidades do ClickSense, tá? Na nuvem, tá? E depois da apresentação dela, a gente vai ter uma pausa, né? Que é aí para perguntas e respostas, tá? Vai depender também do tempo que a gente vai decorrer. A gente está separando aí basicamente quase 1 hora para cada um. Depois, na segunda parte da apresentação, é com o Bruno Costa, tá? Nosso especialista aí de integração de dados, e ele vai decorrer aí na apresentação também sobre a parte de integração, tá? Integração da Click e as novas funcionalidades, todo esse ambiente aí que vem revolucionando no mercado de dados, tá? É isso. Eu gostaria agora de passar a apresentação aí para a Kelly, para ela conduzir a parte de analítica. Bom evento aí para todos e espero que foi um trabalho feito com muito carinho aí, tá? Tanto pela Kelly, pelo Bruno, por toda a equipe aqui, e o que espero que vocês aproveitem bastante. Obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rodrigo, Camila, pessoal todo aí está prestigiando a gente. Então, vamos lá. Vamos começar com o Click Cloud SaaS, né? Eu já vou passar as coisas bem rapidinho para a gente poder aproveitar o tempo, que é possível que no final a gente tenha bastante dúvida aí de vocês, né? E é legal a gente ter essa interação, essa troca. Então, o Click Cloud, né, para quem ainda não está na nuvem, né, ela é uma plataforma que tem várias outras funcionalidades, além do que, né, as pessoas que já conhecem ou quem não conhece o Click ainda, que tem várias vantagens, né? Então, a gente, além de ter uma fácil implementação, escalabilidade, a gente tem atualizações contínuas, vocês vão ver, eu trouxe aí um número grande de atualizações, né, que aconteceram aí nos últimos tempos, e a gente vai focar em algumas. E além de, principalmente, né, que a gente quer sempre é reduzir custo, então reduz aí custo de infraestrutura, de data center, de máquina em nuvem e tudo mais, porque ele já é um serviço incluso, né, na nuvem da Click. Bom, então, no Click Cloud SaaS, né, a gente tem alguns recursos que são exclusivos do SaaS que não tem no Client Manager, como as automações, por exemplo, então a gente consegue criar fluxos de trabalho integrado com diversos conectores, com diversos sistemas também, né, voltados para a nuvem. Então, fazer versionamento de aplicação, né, gerar arquivos, não sei, no SharePoint, ou até otimizar a parte de manutenção dos próprios indicadores, né? Então, dá para, por exemplo, eu tenho um indicador novo que eu preciso aplicar em, sei lá, 50, eu tenho 50 aplicações e eu preciso colocar um indicador novo nas 50 aplicações. Então, eu posso criar uma automação para já fazer essa distribuição desses indicadores, né, em todas as aplicações que forem necessárias, sem precisar entrar uma a uma, e tem vários outros recursos aí que a gente pode fazer dentro das automações. Para quem ainda não conhece, vale a pena, né, conhecer, fala com a gente para entender um pouquinho mais de como que isso funciona.
A gente tem os alertas, né? Os alertas, eles até podem ser contratados, né, para ser utilizados no ambiente on-premise, mas é um custo desnecessário, vamos dizer assim, né? Já que ele já está incluso na nuvem. E o principal ponto dele é realmente, né, é o Active Intelligence, é a ação informada. Então, no momento que alguma condição específica, né, alguma condição crítica que qualquer tipo de usuário que tem acesso ao ambiente queira configurar, então ele vai ser notificado por e-mail, no aplicativo de celular, né? Quando aquela condição específica acontecer, ele vai saber que aquilo aconteceu. E é onde a gente, né, um dos pontos que faz o clique deixar de ser um BI passivo, né? Ele deixou de ser um BI passivo faz muito tempo. Às vezes a gente esquece, né, dessas funcionalidades na correria do dia a dia, a gente não sabe que existe, então a gente está aqui para relembrar vocês de que tem bastante coisa aí que vocês podem utilizar para otimizar o dia a dia de vocês. A parte do Reporting Services, então, já está incluso também para quem tem N-Print, para quem não tem N-Print, para quem não conhece, para quem conhece, né? Então, a gente tem aí várias formas de entregar relatórios estáticos, né? Não só a parte dinâmica ali, né? Porque a gente sempre tem diversos públicos diferentes, né? Dentro das empresas. Então, às vezes, a gente precisa do cara que vai ali analisar, precisa de acesso dinâmico, né, aos painéis, mas também tem as pessoas que precisam só receber uma informação pontual ali. Então, a gente tem os serviços de reporting services para atender esse tipo de público também. A parte de colaboração, então, a gente, né, consegue aí ter uma colaboração maior entre os analistas, né, que estão criando ali as aplicações, os indicadores e tudo mais. Tem a parte do versionamento também das aplicações. Então, o próprio SaaS, ele já salva as 50 últimas alterações que foram feitas no script. Se tiver mais de uma pessoa trabalhando no mesmo script, dá para saber quem mexeu no quê, né? Isso era uma coisa que era uma loucura antigamente, e agora a gente já tem essa facilidade de saber quem alterou quem está alterando em tempo real, né, aquele script ali que está sendo compartilhado e várias outras coisas, né? A gente tem a parte de notas, parte de compartilhamento, então a gente tem bastante recurso aqui de colaboração também. Na parte do catálogo de dados, então a gente consegue, né, centralizar aí as bibliotecas, né, dar os permissionamentos, né, de uma forma muito mais simples e flexível também. Isso aí a gente pode detalhar também depois, né, com calma, quem quiser saber mais detalhes dessas funcionalidades. A parte do embedded continua, né, às vezes as pessoas têm preocupação, falam assim, eu não posso ir para a nuvem porque eu uso uma chave. Não tem problema, né, a gente continua, as funcionalidades continuam disponíveis, né, e mudando de Client Managed para SaaS, a gente não perde nada, né, a gente só ganha novos recursos, então não tem nada aí que vocês precisem se preocupar em dar um passo atrás, né. O AutoML, que é um dos queridinhos aí, né, do módulo do SaaS, e a gente poder colocar de uma forma muito simples, né, muito tranquila, rodar diversos algoritmos estatísticos para fazer as previsões, predições, né, para utilizar o machine learning dentro dos dados, e a gente tem ali, a gente vai carregar dentro da aplicação. Então, assim, resumindo aí rapidamente, né, dando uma visão geral do SaaS para vocês, é isso que é a plataforma, né? E aí, de agosto de 22, a gente pegou um período aqui, X, né, de 16 meses, até hoje. Então, a gente teve, durante esse período de 16 meses, 153 atualizações no SaaS. Né? Por que eu estou focando nas atualizações do SaaS? Porque as atualizações do SaaS, elas entram já automaticamente, né? E geralmente sempre tem já
um tutorial, um indicador, uma notificação lá falando, ó, entrou recurso novo, é assim que usa, vai lá e começa a usar. E isso já, né, já entra na esteira, assim, de uso normal. Quando a gente está falando de Client Manager, as atualizações, elas são feitas em pacotes, né, que é a cada 3 meses, 4 meses, e nem tudo que entra no SaaS entra no Client Manager, e ainda tem, né, aquele trabalho de atualizar o ambiente, de fazer a parada, né, atualizar, testar e tal. Então, é um ponto que a gente gosta de reforçar porque facilita, né? Facilita bastante aí a vida da infraestrutura de vocês. Então, a gente tem uma média aí de mais de 9 atualizações por mês, e essas atualizações incluem tanto a parte de visualização, quanto a parte de relatórios, a parte de colaboração, a parte de aplicativo móvel, novas fontes de dados que são colocadas, análise aumentada, AutoML. Então, a gente tem aí várias categorias, né, onde essas atualizações foram implementadas. E, né, para a gente não ficar aqui 5 horas, 6 horas falando sobre todas elas, eu preparei um materialzinho que resume, né, todas essas atualizações, a gente vai compartilhar com vocês depois. E hoje a gente vai focar em algumas principais, tá? Então, vamos lá. Parte de visualizações e painéis. Tem coisa aqui, gente, que já foi disponibilizada faz tempo, né? E muita gente conhece, mas também tem coisa que é disponibilizada e nem todo mundo conhece. Então, a gente vai fazer um reviewzinho aí em algumas coisas. Para quem já conhece, acalma, porque no final tem novidade, tem 3 presentinhos de Natal que saíram aí nas últimas semanas. Mas tem coisa aqui que já tem algum tempo, então pode ser que a maioria de vocês já conheça. Eu vou abrir aqui o painel para explicar, né, como é que funciona essa parte de autoria simplificada, né, que é a gente, primeiro, né, a gente já tem o Insight Advisor, deixa eu abrir aqui o painel que fica mais fácil. A gente tem o Insight Advisor, que ele acho que é a maneira mais simples que tem da gente criar qualquer tipo de indicador, né, que a gente pode só clicar aqui em alguns dos campos que a gente tem, ele já vai sugerir, né, alguns indicadores, só clicando no campo, ou fazendo uma pergunta, ou escolhendo um tipo de análise, né? Então, aqui, né, cliquei aqui em vendas, ele já traz aqui um KPI de vendas, várias outras sugestões. Posso fazer uma pergunta direto aqui, né? Qual é o total de vendas por categoria? Então, assim, forma mais simples de criar indicador do que isso, né? Acho que praticamente não existe. Então, olha, ele já cria aqui um gráfico de vendas por categoria, já traz uma narrativa e tal, a gente tem essas opções. E a gente tem também... O que ali tá no PowerPoint. Tá no PowerPoint. Ah, é sério? É. Caramba, peraí. Achei que tinha passado. Obrigada por avisar. Deixa eu colocar. Screen. Agora tá? Agora sim. Aí, valeu. Então, aqui o que eu estava mostrando era do Insight Advisor, né? Então, deixa eu voltar aqui. Então, a gente pode escolher um campo específico e ele já vai sugerir, né, vários tipos de indicadores ali para a gente poder fixar isso no nosso painel, né? Posso já escrever uma pergunta aqui. Aqui, ó, total de vendas por categoria, por exemplo. Então, ele já vai trazer o gráfico de barras, trazendo exatamente esse contexto, a narrativa aqui, né, que já complementa bastante essa análise, mas o que a gente vai falar aqui agora vai ser de desenhar o painel, né, então de uma forma muito simples, que a gente pode mudar os tipos de gráfico, adicionar, né, e desenhando um do ladinho do outro, tudo bonitinho. Então, por exemplo, aqui a gente tem a lista de campos. E aí, se eu quiser, por exemplo, eu quero vendas aqui, eu só arrasto ele para a área onde a gente vai criar
A gente quer criar um indicador, ele vai dar ali um total. Posso usar campos, posso criar já os itens mestres, né? Muito fácil por aqui, direto. A gente não precisa ficar navegando num monte de tela, abrindo um monte de menu. Então, aí eu coloco aqui um indicador de vendas, aí quero colocar uma dimensão também. Então, ele já cria, ele já muda, né, automaticamente o tipo de gráfico. Se eu quiser mudar o tipo de gráfico, né, a gente consegue facilmente aqui, ó, na visualização, mudar, né, o tipo de visualização, criar outros indicadores aqui do lado. Eu quero quantidade de clientes, ups, vou colocar aqui como medida. Quero quantidade de pedidos, vou colocar aqui também como medida. Então, aí por aqui, aí a gente consegue, a gente tem várias opções aqui, né, de personalização dessa visualização. Então, aqui, ó, na categoria, na dimensão, nas medidas que a gente quer colocar, o tipo de gráfico, se a gente quer mudar o tipo de gráfico aqui ou não, né, de pizza, de barra, posso colocar os rótulos, vendas, por categoria, escolho uma cor, né? Então, é tudo muito fácil da gente personalizar as visualizações, colocar dica de ferramenta, colocar rótulo na visualização, né? Então, a gente tem aqui bastante opção. E também é legal que aqui embaixo, né, essa tabelinha que ele está mostrando aqui de tabela de categoria, é para eu poder ter um preview dos dados que a gente tem disponível nessa aplicação. Então, se eu quiser visualizar aqui, ó, o que tem na tabela de cliente, para ver o que eu vou criar aqui de indicador. Então, e essa tabela, ela não fica fixa na visualização, né? A gente vai criando a visualização aqui, e essa tabela, ela é só um suporte ali para eu consultar os dados e ver o que é mais interessante de criar ali ou não, certo? Então, essa parte aqui das visualizações, uma das atualizações que a gente tem. Um outro item legal, que são não sei, né, aí, se a maioria de vocês conhece o ODAG ou não, porque essa parte de fazer encadeamento de aplicação, ela facilita bastante, né? E também tinha gente que costumava fazer isso no ClickView, aí foi para o ClickSense, não dava para fazer e tal. Agora a gente já consegue fazer isso também. E deixa eu mudar meu menuzinho aqui, para cá para não atrapalhar. E a gente consegue muito simples, ó, por exemplo, ó, coloquei um botão aqui, e na ação desse botão, eu coloquei a ação de cadeia. Ups. Essa ação aqui, ó, de cadeia de aplicativos. Então, o que eu vou passar aqui para ele? O ID do aplicativo que eu quero chamar e qual é a pasta que eu quero chamar. E aí ele vai funcionar mais ou menos como o ODAG, só que de uma forma mais simples, né? Porque a gente só está passando os filtros, né? As seleções que a gente está fazendo aqui, a gente está passando para outra aplicação. Então, por exemplo, ó, vou vir aqui no país, vou filtrar aqui um país, vou filtrar um estado, né? Tem algumas cidades aqui, mas eu vou deixar. E aí, quando eu clico aqui na localização, o que ele vai fazer? Ele vai abrir, ele vai chamar aquela aplicação que eu passei o ID para ele, e ele vai abrir uma outra visualização, um outro contexto com a informação detalhada que a gente está pedindo ali, né? Então, encadeamento de aplicações aí agora já está totalmente funcional, ó, já passou os filtros bonitinhos, né? E trouxe a informação ali. Então, a gente já tem essa funcionalidade a mais nos botões. Certo. Vamos lá. Dica de painéis, dica de ferramenta, né? Isso é bem legal também e é super simples de colocar, né? Antes a gente também não tinha essa funcionalidade ainda no ClickSense, que é de
de fazer o tooltip, né? Então, a gente tem um indicador, um gráfico, um elemento ali na tela, e a gente consegue passar o mouse em cima e visualizar outro gráfico, né? Sem precisar mudar de tela ou visualizar outra tela. E a gente também tem isso muito simples. Ó, por exemplo, aqui, ó, tem um indicador de vendas total, e aí se eu coloco o mouse aqui em cima, eu consigo ver um gráfico ali, né, que está trazendo a informação por representante, eu acho. Se eu limpar os filtros aqui, ele vai atualizar a visualização para mostrar todo mundo. Então, ele sempre vai respeitar, né, mantendo o padrão associativo aí do clique, de mostrar de que todas as seleções vão sempre refletir nos objetos. E aí, para a gente adicionar essa dica de ferramenta, então, estou aqui no objeto, no KPI, no mestre, deixa eu editar ele aqui. Lá embaixo, ó, a gente tem a propriedade dele de dica de ferramenta, em que eu posso deixar desativado, posso colocar uma dica de ferramenta básica e uma dica personalizada, em que a gente pode colocar título, pode colocar uma descrição, pode escolher as medidas que a gente quer adicionar, né, que é só o indicador que ele vai mostrar ali, além de associar um gráfico. A única coisa é que esse gráfico ele precisa estar no item mestre, né? A gente adicionando esse gráfico no item mestre, a gente consegue visualizar ele aqui e até definir o tamanho que ele vai ser exibido, né? Se vai ser pequeno, se vai ser médio, se vai ser grande. E também dá para adicionar imagens, né? Posso tirar o gráfico e colocar uma imagem específica ali. Então, ele já fica totalmente funcional lá. Eu mudei o tamanho, ele ficou bem pequenininho, e o outro indicador que eu coloquei ali de custo, ele já está aparecendo ali também, tá? Então, mais um recurso aí super válido e simples de ser implementado. Vamos lá. NL Insights, isso também é muito legal, porque é um objeto que a gente coloca na tela e ele já vai gerar alguns insights em cima dos indicadores que a gente colocar, ou do gráfico que a gente colocar, ou das dimensões, né? Vamos colocar ele aqui para vocês verem na prática. O NL Insights, eu vou buscar ele aqui, ó. Ele está aqui no Gráficos, adiciono ele aqui na tela, e aí a gente pode escolher se a gente quer colocar um gráfico para ele já criar os insights automaticamente aqui, ou se a gente quer colocar dimensões e medidas. Que eu só tenho esse de vendas aqui, eu vou colocar dimensão e medida. Então, por exemplo, vou colocar produto, vou colocar subcategoria. Ó, ele já criou aqui, né, o total de classificação, importância relativa, tal. Mas eu quero colocar a parte de vendas e a parte de custo por subcategoria de produto aqui e ver o que ele vai gerar para mim. Então, ele fala, ó, comparação de custo é 1,71 e o total de vendas é X. Aí fala aqui do percentual de dependência mútua, né? Fala também das informações do total de vendas, qual que é a categoria que mais vende, subcategoria, né? E o percentual relativo, né? Ele já traz aquelas informações complementares que ele coloca no Insight Advisor, né? Seja aqui dentro da aplicação, seja no chat. Então, a gente já tem a opção de ter isso como um objeto, em que a gente pode escolher, né, a informação que ele vai trazer, o descritivo ali. Isso economiza bastante tempo, que nem a gente não precisa ficar criando cada um desses cálculos, né? A informação já está ali, e eu posso deixar isso fixa no painel, e sempre, né, e vai sempre respeitar os filtros que a gente colocar. Então, fiz um filtro aqui, ele já vai atualizar as informações com todos os percentuais, todas as informações bonitinhas.
né, em relação ao que está sendo mostrado ali na aplicação. Então, para quem não conhecia aí, esse é o ML Insights. Certo. E aí a gente pode ir colocando ali, né, várias dimensões, várias medidas, posso colocar gráfico também, é bem interessante. Aí as pessoas geralmente perguntam, né, falam assim, mas e o OpenAI, né, isso, integração com o ChatGPT? Tem a integração com o ChatGPT, mas é diferente. Isso daqui é um recurso que já está, não está fazendo, não está jogando sua informação para fora, é a própria inteligência artificial generativa que existe dentro da plataforma da Click, tá? Assim como todos os outros recursos de IA generativa que existem dentro da plataforma, esse ML Insights também faz parte. A parte de assinatura, né? Não sei também aí, pessoal que conhece e não conhece, a parte de assinatura dos painéis, né? Então, a gente pode se inscrever para receber um indicador, se inscrever para receber a pasta inteira, né? Então, eu não quero ter que todo dia entrar lá no painel para olhar o relatório, quero receber no meu e-mail. Então, todos os tipos de usuário, eles podem se inscrever na pasta e receber essa informação em formato de PDF ou PowerPoint. O PDF ele já estava disponível há mais tempo, né? E o PowerPoint entrou faz pouco tempo. E além de ter entrado há menos tempo, agora também ele permite... deixa eu só mostrar aqui. Eu tirei. Mas esse daqui, é o PowerPoint que ele enviou, né, por e-mail e tal, e ele não envia mais o print da tela inteiro. Então, eu consigo ter, todos os objetos separadinhos, bonitinhos lá, e às vezes, né, o pessoal reclamava, mas um print da tela para mim não serve de nada. Então, agora ele já envia cada objeto separado também na assinatura do PowerPoint. Eu mudei de tela aqui. Vocês viram que eu mudei de tela? Apareceu? Tudo certo, Kelly. Beleza. Legal. Certo. Aí a gente tem também a parte de filtro, painel de filtro, né? Que a gente consegue colocar aquelas coisinhas que a gente tinha lá no ClickView. Estou entregando a minha idade aqui. Espero que tenha mais gente aí comigo. que usava muito isso daqui já para complementar as análises, né? Então, de poder colocar a frequência de cada conteúdo do filtro, de poder fazer checkbox, né, da seleção e tal. Então, isso também já está disponível. Né? Aqui a gente tem um exemplo. Isso aqui é uma caixa de filtro, né, que eu tenho aqui os campos de mês, categoria, subcategoria. Se eu clico aqui no mês, ele vai abrir várias propriedades aqui para a gente editar. E aí eu posso mudar aqui, exibição compacta, modo de caixa de seleção, aí ele volta para as caixinhas normal. Posso colocar o histograma, que é a frequência, né, ou a quantidade, né, de vezes que ele aparece, a contagem de frequência ou a frequência relativa, né, a gente pode colocar ali. Se vai ser coluna única, ou se vai ser grade, né, então, pessoas aí que gostam de incrementar a visualização vão ficar bem felizes, né, porque agora a gente tem bastante funcionalidade aí de styling, né, tanto dos filtros, como dos objetos, como da própria pasta, né, vocês repararam aqui que na própria pasta aqui agora a gente tem imagem de fundo, a gente pode colocar a imagem de fundo na pasta, nos objetos, né, então tem bastante recurso de personalização, né, de visualização que está disponível. Bastante coisa aí para brincar. Então, a gente vai voltar agora a fazer campeonato de painel mais bonito. Certo. Vamos lá para o próximo. Nossa, isso daqui também, eu tô no modo, como que fala? De Nostalgia. reviver.
Exato, Nostalgia. exato. Obrigado, Segado. Sessão nostalgia aqui, para quem é de Clickview, né? Que a gente já fazia, né? Aquelas telas de ad hoc, que era um trabalho do caramba para conseguir fazer deixar disponível os campos que o usuário ia selecionar para ele visualizar. E a gente já tem um objeto que ele já faz isso sozinho. Vamos ver como é que funciona na prática. Ó, vou criar uma pasta nova aqui e a gente vai adicionar um objeto que se chama Straight Table. Ele está no Objetos Personalizados, Visualization Bundle. Tá aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Straight Table. Quando a gente adiciona ele, ele fala assim, ó. Adiciona as colunas aí. Pode ser expressão personalizada e pode ser os campos e itens mestres. Aqui nas dimensões, ó, todas as dimensões que eu tenho aqui criada, aqui os campos que a gente tem, posso filtrar pelas tabelas e tal. Nós vamos usar as dimensões. Então, venho aqui, ó, quero todas as dimensões, venho na medida, quero todas as medidas. Beleza, adicionei. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar todo mundo ali, todo mundo que eu selecionei, e já vai criar aquele menuzinho em que o próprio usuário pode escolher o que ele vai visualizar naquele momento ou não. Se ele terminar de pensar aqui, tirar esses filtrinhos. Ó, a água. Será? Tem pergunta no chat aí já? Sim, eu já ia te Ainda não. falar isso. Será que É, a gente pode responder aqui a pergunta do Christian? Ele está falando aqui, ó. Oi, pessoal, vocês têm algum tutorial sobre o ODAG? Ele ajudaria a resolver os casos de clientes com aplicações maiores do que o limite in memory do ClickSAS. sim, senhor. É isso mesmo, Christian. O ODAG, ele é um dos recursos, né, que a gente utiliza para quando tem aplicação que consome mais do que 5 gigas de memória, né? E tem material, sim, a gente pode encaminhar para você depois, mandar os links aí certinho de referência, tá? Estou mandando na internet. Quer mandar mais alguma aí? Mais alguma pergunta? Por enquanto a gente tem essa, Kelinha. Pessoal, a Tá. gente convida vocês a fazerem as perguntas aqui. Assim que possível, a gente encaixa elas na apresentação, tá bom? Se não acontecesse um imprevisto, né? Não era o webinar. Vamos lá. Bom, quando você está pensando aqui, não sei o que aconteceu que travou, então vamos ver a parte de relatórios e alertas. Na parte de relatórios, agora a gente também tem a notificação das automações, né? No hub do Click Cloud, né? Agora a gente tem os alertas e as assinaturas no menuzinho lateral, né? Para quem não sabe que antes era assim. Deixa eu abrir aqui. Ó, então, a gente tem aqui no menuzinho lateral os alertas e as assinaturas, né? Onde a gente pode gerenciar todos os alertas que a gente tem criados, as assinaturas que a gente tem criadas também. Muito mais fácil de acessar. E também as notificações, né, do usuário aqui, a gente consegue habilitar as notificações também de automações, né? Então, se eu tenho automação
que deu errado, né, alguma coisa assim, e várias outras, né? A gente tem vários recursos que não vai dar tempo de falar hoje. A parte de script é uma delas, inclusive, a parte de glossário, né? Então, a gente tem aí bastante conteúdo ainda para passar para vocês. A gente vai organizar certinho as agendas para levar esses conteúdos para vocês com mais frequência. Elinha, tenho mais 2 perguntas. Quando sobrar um tempinho aí, me chama. Tá. Bom, aqui na parte de colaboração, eu comentei um pouquinho, né, sobre a parte do histórico, né, que ele armazena até as últimas 50 alterações que foram feitas no script, né, então é fácil da gente voltar e ver o que aconteceu, o que não aconteceu. Da parte do glossário também, então a gente tem interação, né, na parte de que os usuários finais, eles podem contribuir com o enriquecimento do glossário das aplicações, né? Isso é um item legal que a gente pode abrir discussão também, porque ainda é pouco utilizado, né? Mas é um recurso que traz muitos benefícios aí para as aplicações, principalmente para o Insight Advisor, né? Então, para quem usa bastante o chat do Insight Advisor, ou para quem ainda tem medo de começar a usar, é muito legal. Deixa eu ver. Deixa eu ver se o outro terminou aqui. Maria. Vamos fechar e colocar de novo. Escrevam. E meu tempo está acabando, né? Acabando, gente. Vou colocar só um pouquinho aqui. Isso vai. Beleza, foi. E aí, ó, quando a gente vem. Ups, não, aqui. Habilitar aqui, né? Na exploração de gráfico, a gente habilita aqui, ó, a exploração de gráfico. E aí, ele já cria aqui na lateral o menuzinho com cada uma das colunas, né? Seja dimensão, seja medida, em que a gente pode escolher o que a gente quer visualizar ou não, né? Isso o próprio usuário final pode escolher, né? E seleciona ali. Muito simples, o objeto de State Table. Beleza? Aí aqui na colaboração, aplicativo móvel, no aplicativo móvel, né, para quem utiliza aí, então a parte de visualização teve bastante enriquecimento, né, na visualização, e também todos os objetos agora dá para visualizar em forma de tabela. Às vezes acontecia, né, eu falei assim, eu quero montar uma visualização específica no mobile, mas eu quero que tenha a tabela. Então, às vezes montava, né, criava um objeto e tabela, agora não precisa mais, porque todos os objetos dá para visualizar ele em forma de tabela. Nas fontes de dados, a gente tem a conexão com o ChatGPT, né? Então, o conector ele já está disponível, né? A única coisa que vocês precisam ter é do lado lá do ChatGPT, uma assinatura lá com eles, mas o conector ali com um clique ele já é igual qualquer conector com banco de dados ali, vocês conseguem mandar informação para lá, tem informação de volta, é bem interativo aqui, simples de utilizar. Depois, quem tiver curiosidade aí também, a gente pode ver. Parte de análise aumentada, então a gente consegue personalizar as perguntas do Insight Advisor, né, que é colocando sugestão de perguntas. Né? Às vezes o usuário final ele não sabe muito bem como usar, como perguntar e tal. Então, dá para colocar já algumas sugestões aqui. Quais são as cidades que eu mais vendo? Né? Os top 5, né? E colocar isso como sugestão. Isso envolve a parte do glossário lá, tá? Que eu comentei com vocês, que é bastante importante a gente
né? Sempre os dois vão andar em conjunto ali. A parte de, continuando, né, a parte de análise aumentada, a gente tem a parte de tendência com previsão. Essa previsão aqui, ela aparece, né, no Insight Advisor, a gente tem os tipos de análise, né, tem vários tipos de análise aqui que a gente tem disponível, e uma delas é essa tendência com previsão. Essa tendência com previsão, ela é diferente do AutoML, tá? O AutoML, a gente sobe uma base histórica, ele roda algoritmo, tal, né? Vários tipos, ele identifica as variáveis. Aqui é só aquela previsão simples, né? Então, ó, por exemplo, aqui, ó. Ele cria uma linha aqui de previsão, né? E aí o próprio usuário pode escolher aqui, né? Quantos dias que ele quer variar, se vai ser dia, se vai ser mês e tal. Então, não precisa saber muito, né? Ou entrar na parte do AutoML, dependendo, né, da necessidade do usuário que estiver criando aqui. Pode fazer direto pelo Insight Advisor. Seleciona qual que é a medida, seleciona qual que é a dimensão, ali se vai ser por dia, por mês, né, alguma coisa, tem que ter uma data e consegue configurar aqui o forecast. Certo? Tá. Aí do AutoML tem algumas melhorias também, vários algoritmos novos que foram colocados, mas aí a gente precisa de uma outra sessão específica só para falar disso daqui. E agora chegaram os presentinhos de Natal. Vamos lá, são 3 presentinhos. Eu gostaria de convidar vocês a colocar aí no chat depois qual dos 3 que eu vou apresentar que é o mais legal, tá? Então, eu vou apresentar 3, aí o primeiro, o segundo e o terceiro, aí vocês colocam aí, 1, 2 e 3, para saber qual que é mais legal, tá bom? A gente vê como é que, do público aí, qual que vocês gostaram mais. Então, vamos lá. O primeiro, o Insight Advisor direto dentro do Microsoft Teams. Então, por exemplo, estou lá utilizo o Teams como ferramenta de comunicação corporativa, né? E tá todo mundo ali o dia inteiro mexendo no Teams. Ao invés de eu precisar entrar lá no painel para visualizar as coisas, eu já vou direto ali no chat do próprio Microsoft Teams e consigo fazer as perguntas para os meus painéis. Então, por exemplo, perguntei aqui, vendas por região. Ele já trouxe. Então, eu não preciso entrar no SaaS para ter o Insight Advisor disponível, né, para mim. A gente já pode conversar com ele diretamente pelo Microsoft Teams aí. Bem legal. Esse é o primeiro presentinho de Natal, que já está disponível para quem utiliza o SaaS. Segundo presentinho de Natal, o container. Container. O que é o container? A gente pode agora sobrepor objetos. Não desse jeito feinho que está aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas dá para colocar, né? Posso colocar gráfico em cima de mapa, posso colocar KPI em cima de gráfico. Então, é simplesmente utilizando o objeto do container, e aí eu vou adicionando os objetos que eu quero dentro desse container e consigo fazer seleção de vários objetos ao mesmo tempo, redimensionar todos ao mesmo tempo, né? E isso traz uma riqueza de visualização muito grande para a gente aí, uma capacidade grande da gente melhorar o layout das nossas aplicações, fazendo essas sobreposições de objetos. Eu sei que muita gente esperava por isso. E o último Esse é nostálgico total, né, Kelly? Esse daí é nostalgia total. Esse é total. E o último, porém não menos importante, é o Tabular Reporting. Então, para aqueles que não conheciam o Anyprinting, ou para quem conhecia o Anyprinting e ainda não podia ir para SaaS, né? Falar, não posso ir para SaaS porque eu preciso do Anyprinting. Então, se os seus templates são em Excel, né, que por enquanto é o que a gente tem disponível, é o plugin para o Excel, né, que eu vou mostrar aqui para vocês.
Então, dá para instalar um plugin no Excel, e aí ele já acessa direto aqui, ó. Você faz a conexão com o SaaS, passa a autenticação, e ele vai listar todas as pastas, todos os objetos, e dá para usar tanto a imagem como as tags, né? E fazer filtro. Então, cada usuário vai receber a sua informação segmentada, bonitinha, né? Não tem, acho que, nenhum recurso que esteja faltando aí, né, para os relatórios, parte de nível de página, de, né, tudo que a gente usa em relação aos templates do Anyprinting já está disponível no SaaS e o melhor, sem custo. Né? Olha que Então, bacana, Kelinha. O Thiago tinha perguntado exatamente isso. Já tem uma data para fazer algo parecido com o Nprint no SaaS? Então tá aí, Thiago. Um dos aí, 3 ó, presentinhos aí. O chat bombou, viu? presentinho de Natal. Que bom, que bom. E é isso, gente, a parte de QDA. Finalizo por aqui. Vamos ver aí se tem mais dúvidas. O que vocês colocaram aí para a gente antes da gente ir para a parte de QDI. O pessoal está aqui na sua enquete agora. Eles estão votando aqui qual que foi o melhor presente de Natal. Estou um pouco aqui na dúvida, depois o pessoal me ajuda a contar, mas eu acho que o número 3 é o mais votado aqui, hein? Nprint no SaaS. Muito bom, muito bom. Obrigada, pessoal. Bom, dúvidas aí, perguntas, né, vocês podem mandar para a gente e a gente vai respondendo aí até o final do nosso webinar ou posteriormente, caso necessário também, tá bom? Obrigada, Kelinha, parabéns. Excelente Obrigada. apresentação. Bruno Costa, tá por aí? Opa, presente. Boa tarde a todos. Responsabilidade agora falar, depois dessa aula da Kelly aí, muitas novidades. E quero também continuar trazendo novidades, só que numa outra vertente, na vertente de integração de dados. Nos últimos anos, todos sabem, a Click vem fazendo uma mudança de estratégia, lógico, mantendo essa parte do Analytics, do Data Visualization e todas as funcionalidades que a Kelly nos apresentou, mas também investindo forte na área de integração de dados, tá, pessoal? Então, o meu objetivo aqui é trazer mais informações com relação à integração de dados da Click. Nós sabemos que este ano foi adquirida a Talent, né? Então, hoje a Click é uma super plataforma de integração de dados, e aí eu quero pontuar com vocês todos aqui justamente esses nomes que fazem menção a essa plataforma de integração de dados da Click, tá bom? Bom, da mesma forma, faremos a minha apresentação. Então, vamos fazer algumas apresentações de slides aqui, e na sequência quero mostrar na prática a simplicidade, a facilidade que é se integrar dados com o Click Data Integration ou o Click Cloud Data Integration, tudo bem? Segala, Kelly, por gentileza, vocês estão vendo o meu PowerPoint aqui, por favor? Tá bom, Sim, obrigado, senhor. Kelly. Obrigado. Bom, para quem não me conhece, sou o Bruno Costa, estou hoje como Head de Data Integration no Grupo IN, já estou aí na IN há quase 9 anos, então fazendo aí também referência, Kelly, vivi aí os tempos de ClickView, vivi o tempo de ClickSense no início, e hoje ver o ClickSense com todas essas capacidades cai até uma lágrima, né? Porque sempre na área de pré-vendas, sempre fui ali o escudeiro que recebia as reclamações, os comparativos com o ClickView à época. E hoje, sem dúvidas, principalmente falando do Click Cloud, é uma plataforma totalmente renovada e com grande valor agregado, tá bom? Pessoal, falando primeiro da área de dados. Hoje, quando você chega numa empresa, independente do porte, claro, as de médio e grande porte já estão mais evoluídas na maturidade de dados, mas até as pequenas empresas se preocupam já com o IA generativa, se preocupam com o que é Data Fabric, o que é Data Mesh, o que é Data Integration, o que é Databricks, Snowflake, eu ouvi falar num curso. Então, hoje, nós da área de dados estamos imersos aqui
nesse universo de palavras, né, dos quais eu citei e destaco Data Fabric, Data Lake, Delta Lake, destaco também o Data Mesh, enfim, entre outras saladas que nós vemos e já escutamos aí pela nossa experiência, tá? E o porquê, então, Bruno, fazer essas integrações de dados, o porquê usar de soluções de integração de dados? E aí, pessoal, esse aqui é o meu ponto de vista com relação a o porquê que essas empresas, né, como a Click, estão investindo em tecnologias que facilitam, automatizam a integração de dados, né? Então, para quem tanto é profissional de TI quanto cliente, vai ter que se preocupar em 5 anos, essa pesquisa estimava ano passado, ou seja, em 4 anos, no pior dos casos, pela falta de profissionais na área de TI, profissionais qualificados. Hoje nós sabemos que quando eu falo de um engenheiro de dados, um cientista de dados, entre outros cargos de maior qualificação, já é escasso o número de profissionais no mercado disponível, seja interno ou externo. E aí, a estimativa é que, então, em 4 anos, sejam criados quase 800 mil novos postos de trabalho e a demanda aí de profissionais que são formados anualmente estima-se aí de 50 mil, 53 mil. Então, o que eu quero dizer com isso? Para quem é profissional e para quem é cliente, no futuro vai ter um problema, um gargalo da falta de profissionais para dar conta das demandas de dados que vocês terão dentro da empresa, né? E aí, Bruno, como é a forma, então, de diminuir esse risco, né, de dirimir esse risco? É justamente, ao meu ver, usando de soluções que automatizam, que facilitam os trabalhos, no meu caso, de integração de dados, permitindo que um profissional, por exemplo, consiga lidar com todo um pipeline de dados, que todo profissional, ou melhor, que um profissional possa fazer quase todo o trabalho de um time de dados, por exemplo. Um outro exemplo aqui, nada a ver com dados, mas tem a ver com inovação, né? Quando a gente fala de usar dados para tomar de decisão, para inovação, né? Muito provavelmente o Sheik lá do time que contratou o Neymar já viu uma preocupação com relação ao petróleo ali nos países árabes e com o objetivo de continuar despertando o turismo para aquela região, buscou investir, né, no futebol, trazendo um craque. Da mesma forma, o Inter Miami fez com o Messi, e assim sucessivamente. Então, o que eu quero dizer e fazer referência, pessoal? O porquê que hoje eu preciso fazer integração de dados? O porquê que hoje o Inter Miami trouxe o Messi? Justamente pensando anos à frente. Então, o porquê que hoje eu preciso me preocupar em ter uma solução de integração ou fazer uma análise de dados em tempo real? O que vai me gerar de diferencial competitivo com relação aos meus concorrentes no próximo ano ou nos próximos anos, tá bom? Então, é importante ter essa preocupação com relação à inovação e, claro, falando de integração de dados, dados em tempo real, por exemplo, essa preocupação, ao meu ver, também se aplica. E aí, se vocês quiserem uma definição mais técnica, aí, usando, né, o próprio quadrante do Gartner, de Data Integration, que foi publicado agora, não tem acho que nem 20 dias, no último mês, ele menciona aqui, pessoal, que o mercado de ferramentas de integração de dados está prosperando. Claro, a gente vem observando isso, e justamente por conta desses termos que eu mencionei no início. Então, Data Fabric, né, Snowflake, quem sabe Databricks. Então, as pessoas vão escutando esses termos, essas arquiteturas, e vão buscando implementá-las, até mesmo às vezes sem saber o porquê, né? Mas, de acordo com Gartner, o objetivo, né, da busca dessas ferramentas de integração de dados é justamente buscando fazer de encontro com os futuros requisitos de arquitetura, como eu falei, de Data Fabric ou também de Data Mesh, que visa aí a entrega de produtos, né, em domínios de dados, mas eu não quero entrar muito aqui na seara técnica. E fala-se muito depois do ChatGPT da relação do Generative AI, né? Então, usar da inteligência baseada, alimentada por dados, para fazer uma melhor abordagem, uma interação mais apropriada com o meu usuário, tá?
Ainda falando do Gartner, não quero trazer aqui muito número histórico, né, nem número estatístico, mas o Gartner, ele coloca que as tarefas manuais de integração de dados serão reduzidas em até 30% até 2026. Então, hoje, o que o cara gasta ali horas fazendo, ou um time gasta desenvolvendo, por exemplo, em Python, né, em DBT, em outras linguagens, essas tarefas serão otimizadas com o uso de soluções de integração de dados, assim como a Click possui, que o gerenciamento e a integração também de dados aumentados por IA será uma realidade, né, até 2026, haja vista que está lento no ano de 2023, e que também as soluções precisam estar aptas a trabalhar com os ambientes multi-cloud e hybrid cloud, né? Ou seja, estar nos ambientes de cloud, e isso, ao meu ver, já é uma realidade. Hoje é difícil uma empresa estar totalmente on-premise ou não se preocupar, pelo menos, com o ambiente em cloud, tá? Bom, por que eu falei tudo isso? Justamente porque é nesse cenário que a Click há anos atrás observou, né, a tendência do mercado e buscou estrategicamente se reposicionar também como uma solução de data integration. Então, de nada adianta, usando simples palavras, o melhor dashboard, o dashboard mais bonito, se você não tem um dado que agrega valor, se você não tem a informação ali gerando valor e facilitando a tomada de decisão. Então, o Click Data Integration, pessoal, ele encaixa justamente entre as origens de dado e o destino, que muito provavelmente nesse dia de hoje seria o Analytics, né, o ClickSense Cloud. Então, no meio desse caminho, a gente sabe que o próprio ClickSense, o ClickView faz, né, e fazia o ETL, mas hoje, numa abordagem mais moderna, nós temos que otimizar, nós temos que automatizar esse processo de extração e transformação de dados, tá bom? Bom, e aí, muitos, acredito que já sabiam dessa informação que eu vinha passando, que eu venho comentando, mas hoje, pessoal, a Click, quando se fala de integração de dados, ela tem 3 plataformas, né? A primeira, focada na análise de dados em tempo real, ou no famoso ELT, o Click Data Integration, né, que veio de uma aquisição da Attunit em 2019. Parênteses, a Attunit, à época da aquisição, já possuía 30 anos de mercado. Então, o que eu quero dizer com isso? Essas plataformas da Click, elas são plataformas de mercado consolidadas, com escalabilidade, empresarial. Então, são plataformas maduras, já inseridas no Gartner. Então, com relação a isso, o cliente ou o parceiro não precisa se preocupar, tá? Mas voltando, o Click Data Integration, então, ele é voltado para essa abordagem ELT. Eu tenho também foco da nossa conversa aqui, o Click Cloud Data Integration. Então, percebam que a diferença aí entre a primeira e a segunda tecnologia justamente é o cloud. E aí dá para se derivar que uma é administrado on-premise ou numa infraestrutura como serviço. O que isso quer dizer, Bruno? Então, eu preciso instalar um servidor, eu preciso pedir uma licença, eu preciso instalar essa licença, eu preciso monitorar memória, disco, CPU dessa máquina. Quando eu venho para o Click Cloud Data Integration, eu já tenho uma abordagem mais moderna de plataforma como serviço, aonde eu consigo fazer essa citada integração de dados, porém utilizando os recursos da nuvem da Click, né, que seria o próprio Click Cloud, que vocês vão ver na sequência. E voltado, pessoal, para o famoso ETL, que é justamente aquilo que nós fazíamos e fazemos no Click, no script, nós temos aí o Talent, né? Bruno, mas por que o Talent? Eu acredito que justamente por aquelas tendências que eu mencionei com vocês. Eu sei que eu consigo fazer um join usando script, eu consigo fazer uma série de transformações usando o script do Click. Mas quanto tempo eu levo para fazer essas transformações? Eu poderia otimizar esse processo? Eu poderia evitar o erro nesses processos? Eu poderia facilitar o compartilhamento de scripts ou de comandos ETL entre equipes, entre times de desenvolvimento? Então, eu acredito que baseado nessas premissas é que a Click adquire a Talent no ano de 2023 e, claro,
a Talent também é forte na área de Data Quality, na área de governança de dados. Então, com essa aquisição da Talent, a Click ganha no ETL, mas também ganha na parte de qualidade e também na parte de governança de dados. Tá? Novidade, foi publicado, como eu mencionei, o quadrante do Gartner agora em novembro de 2023, e ambas plataformas da Click, pessoal, estão aí no quadrante de líder. Então, nós temos aqui o Click com o Click Data Integration e o Click Cloud Data Integration, e temos de novo aqui a Click, né, só que com a antiga Talent. Então, ambas as plataformas estão aí no quadrante de líder do Gartner, o último que saiu, e ainda com a aquisição da Talent, a Click passa a ser líder também, esse quadrante do ano passado, mas no quadrante de soluções de data quality, né, de qualidade de dados, herdado aí dessa aquisição da Talent. Tá bom? Então, estamos falando de uma solução líder de mercado. E, Bruno, do que se trata, então? Qual o objetivo desse Click Cloud Data Integration que você vem falando aí, tá? Ele tem, de modo macro, 3 objetivos. Primeiro, encontrar os dados, independente de onde, eles estejam. Então, ele vai fazer essa parte da captura e da entrega dos dados. Vai transformar esses dados de modo que se adeque a todas as regras de negócios da sua empresa ou do seu cliente, e, por fim, vai unificar esses dados numa solução, numa tecnologia moderna que for a escolha do cliente, né, ou até mesmo da sua empresa. Então, de forma macro, é isso, sempre usando de quê, Bruno? De automatização, de drag and drop, que é o recurso de arrastar e soltar, não usando de código, então escrita de código. Lógico, vai ter em algum momento, com certeza, tá? Eu não sou hipócrita de falar que nunca terá codificação, mas o objetivo sempre é automatizar o máximo possível e diminuir esse processo de codificação, tá? E aí, comentários sobre essa plataforma Click Cloud Data Integration, pessoal, que vocês podem ouvir falar como QCDI, tá? Por alguns mais íntimos. Então, o objetivo dessa plataforma é trazer dados em tempo real. Então, Bruno, da onde para onde esses dados vão ser replicados ou vão ser integrados? Depende. Então, tem um cliente que tem um Oracle com SQL Server como origem e quer integrar isso, por exemplo, na cloud da AWS, usando lá uma solução como o Redshift. Tá? Estou sendo um pouco mais técnico, mas o que eu quero dizer então eu quero fazer movimentação de dados de modo que eu tenha dados sendo replicados da origem para um ou mais destinos em tempo real ou próximo do tempo real, que eu acredito que seria o melhor termo. Ainda, eu quero que toda essa movimentação de dados ela permita se integrar com a minha plataforma cloud. Então, a Kelly falou do catálogo, falou ali das automações, falou ali, acho que ela não mostrou, mas tem a parte da linhagem de dados também. Então, todo esse processo vai ser integrado e, claro, vai trazer essa compreensão para dentro do fluxo de movimentação de dados, automatizado, justamente naquele ponto que eu já citei. Vai buscar ser agnóstico, ou seja, universal. Eu não vou estar vinculado a nenhum fabricante de origem, ou seja, nenhum banco de dados, eu não vou estar relacionado a nenhum destino, que seria um cloud vendor, por exemplo. Então, ele vai trazer essa sensação de ser universal, tá? Essa característica, melhor dizendo, de ser universal. E aquilo que eu já comentei, sempre preservando a segurança, a escalabilidade, e também, claro, permitindo essa entrega de ponta a ponta. Foi até mencionado pelo Christian a questão do ODAG, né? E aí nós vemos em alguns cenários os clientes optando por evitar esse consumo de dados a partir da base de origem. Então, como assim, Bruno? Então, por exemplo, quando eu tenho uma modernização da minha arquitetura de dados, eu levo o dado, por exemplo, para a cloud. Vamos citar, por exemplo, o Snowflake. Então, ao invés de rodar o ODAG diretamente nas minhas bases de produção, de homologação, enfim, eu vou rodar diretamente numa solução como o Snowflake. E qual que é a vantagem do Snowflake nesse cenário
que o Christian mencionou, que fazendo o ODAG, essa carga, esse tempo de atualização desse recorte poderia ser otimizado, haja vista que o Snowflake ele tem um alto poder de processamento. Então, se ele precisar escalar 20 servidores, por exemplo, para te dar essa consulta o mais rápido possível e tudo isso é configurado, ele vai escalar. Então, como fazer seu DAG ser o mais rápido possível? Utilizando, por exemplo, o Snowflake, tá? É nesse sentido que eu quero comentar. E aí, alguns casos de usos, para vocês terem ideia, justamente da onde que essa solução se aplica. Não são somente esses casos, mas eu quis trazer aqui os que eu costumo escutar mais nas reuniões. Então, sincronização de banco de dados para banco de dados. O que eu observo normalmente quando eu converso com os clientes? Eles querem tirar de produção e enviar para o banco de Analytics, quem sabe, seja na mesma tecnologia ou numa tecnologia diferente, tá? De modo que o BI, que os relatórios, que toda a parte analítica da empresa consuma desse dado ou desse ambiente replicado, tá? E aí, isso, claro, só faz sentido, né, se você fazer isso em tempo real. Então, eu faço essa réplica em tempo real, faço essa sincronia em tempo real, e assim eu posso consumir desse banco analítico sem causar nenhuma perca de performance na minha produção, que justamente está ali para atender o meu sistema transacional, né? Então, esse é um caso de uso. Outro caso de uso de sincronização é justamente levar de uma tecnologia on-premise, Oracle, SQL Server, Postgres, para uma tecnologia em cloud, como eu citei, né? E aí eu cito sempre o Snowflake, que é uma tecnologia líder de mercado, né? Mas assim, eu tenho também o Google BigQuery, entre outros. E ainda nós temos um caso engraçado, né, no sentido de modernizar o mainframe. Por quê? Porque o cliente tinha lá DB2, e aí a cada query que ele fazia para o DB2, então tinham vários painéis conectados nesse DB2. Ele precisava, né, no final do mês, pagar isso para a IBM. E aí o que ele fez? Ele modernizou essa leitura do DB2 para um Oracle em tempo real, então somente o integrador da Qlik, que seria o Qlik Cloud Data Integration nesse caso, faz a réplica do banco, e aí todas as aplicações analíticas vêm nesse Oracle, por exemplo, consumir esse dado. Então perceba que ele modernizou o legado, o mainframe nesse exemplo, e aí permitiu que todo mundo pudesse consumir sob demanda esses dados num Oracle, tá? Ainda, modernização de um Data Warehouse. Nós sabemos que projetos de Data Warehouse, né, desde lá da década de 90, eles vêm se estendendo de maneira lenta, de maneira engessada, utilizando os bancos de dados relacionais, como até mesmo Oracle, SQL Server. E aí, hoje, fala-se muito nesses Data Warehouses modernos, que seria, por exemplo, como eu falei, o Snowflake, Google BigQuery, Amazon Redshift, entre outros aí. Então, se a empresa quer construir o seu DW já na nuvem, o objetivo dessa solução também é modernizar essa entrega desse DW no menor tempo possível dentro dessa solução escolhida, tá? E ainda, quando se fala aí de Data Lake ou Lake House, que seria o Databricks, nós temos também a mesma premissa. Então, o cliente quer construir seu Data Lake ou seu Lake House em cloud, ele pode fazer uso dessa mesma solução, né, para entregar essa arquitetura o mais rápido possível para os seus clientes, tá bom? Bruno, com relação a tecnologias suportadas, então, falando de novidades, eu fiz esse webinar em alguns meses atrás, e aí os targets, por exemplo, aqui já exibidos, são novidades dos últimos semanas, meses. Então, eu já posso, a Microsoft lançou o Microsoft Fabric, né? Data Fabric, ou Microsoft Fabric, então nós já temos aí o destino para o Microsoft Fabric, nós temos a capacidade de fazer replicação para essas outras tecnologias que aí estão do lado direito, na área de destinos, inclusive para o Qlik Cloud. Então, o cliente quer entregar dados próximo do tempo real no Qlik Cloud, sem usar aquela abordagem tradicional do gateway, que acho que muitos de vocês devem usar, né? Então, ele consegue que esse replicador leve o dado no Qlik Cloud e já entregue no formato QVD, né, com um intervalo de atualização de, no máximo, 15 minutos. Então, você vai ter o dado
no formato QVD, incremental, né, com uma defasagem de no máximo 15 minutos. Tudo isso feito pelo próprio Qlik Cloud Data Integration. Tá? Bom, e aí para aqueles que já ouviram falar então do QDI também, que foi a primeira solução lançada pela Qlik, né? O QCDI, Bruno, é o substituto do QDI? O que diferencia o Qlik Cloud Data Integration do QDI, que seria o Qlik Data Integration? Vamos ver agora em alguns poucos slides, tá, pessoal? Então, primeiro, o Qlik Data Integration, e aí eu confesso, essas siglas são um pouco confusas, né? Às vezes a gente está explicando e até nós nos perdemos ali que temos um contato diário com essas siglas. Então, o Qlik Data Integration, que é aquela solução on-premise, ele é um conjunto de soluções, que seria o Replicate, o Compose, né, o catálogo de dados, bem como uma solução de gerenciamento chamada Enterprise Manager. Nesse caso, quem gerencia o QDI é o próprio cliente. Então, o cliente recebe as licenças, ele faz a instalação, provisionamento das máquinas, melhor dizendo, faz a instalação do produto com apoio ou não da consultoria e faz o licenciamento desses servidores. E toda a gestão do ambiente é de responsabilidade do cliente. Tá? Então, a gestão é feita pelo cliente. Em contrapartida, o Qlik Cloud Data Integration, como eu já mencionei, mas eu quero reforçar, ele é uma solução de plataforma como serviço. E aí, ela está integrada já hoje no Qlik Cloud. Acredito que todos vocês que têm acesso ao Qlik Cloud já conseguem visualizar aonde está essa área, eu já mostro na sequência, tá? E aí tem esse objetivo de ser gerenciado pela Qlik, tá certo? Fazendo com que vocês, clientes, ou quem seja o desenvolvedor, diminua esse tempo de movimentação de dados, de gestão de dados, tá? E ele é focado a todos os níveis de pessoas que interagem com dados, seja engenheiro de dados, seja um cientista de dados, ou um desenvolvedor até mesmo de BI, que tem essa preocupação de fazer essa tradução ou essa replicação de dados para dentro do Qlik. Então, ela se destina a essas pessoas. O QDI, que é aquele gerenciado pelo cliente, pessoal, que não é o foco hoje, ele é licenciado de acordo com o hardware existente no banco de dados do cliente, ou, dependendo do tipo de tecnologia, tipo SAP, por exemplo, de acordo com o volume de dados. Então, é particular do QDI esse modo de licenciamento, tá? E o QCDI, ele já vem nesse modelo de licenciamento atual lançado pela Qlik nos últimos meses, que se chama licenciamento de capacidade, né, que é o Capacity. Da mesma forma que o QDI, ambos são subscrição, normalmente ofertados em contratos de 3 anos. Mas a grande diferença e a vantagem, pelo menos ao meu ver, é que o QCDI ele é licenciado por volume de dados replicados por mês. Então, vamos lá. Se a sua empresa hoje tem 20 terabytes de dado, tá, de uma série histórica de 20 anos, e se ela gera 1 terabyte de dado por ano, o primeiro pacote no Qlik Cloud Data Integration já é apto para você, porque você pode replicar, nesse caso, 1 terabyte por mês. Então, nesse caso, seriam 12 terabytes por ano, permitindo que as empresas que têm o limite, né, de replicação de 12 terabytes por ano, e 1 por mês, claro, faça uso dessa primeira distribuição, desse primeiro pacote do QCDI, que eu já vou explicar em detalhes na sequência, tá? Bom, mesmo slide. E aí, falando da arquitetura, o que eu só quero deixar claro aqui é que talvez tenha uma preocupação com relação aos dados, né, Bruno? Como é que eu vou passar os dados do meu CRM, né, para uma plataforma em cloud? Como é que eu vou tirar dados de faturamento de clientes e vou colocar numa outra plataforma? A gente tem receio aqui na empresa com relação a isso. É justamente o gateway, e aí, para quem já conhece o gateway, né, de acesso direto, nós temos um gateway também, o mesmo nome, só que de movimentação de dados. Então, o que esse gateway faz? Ele vai simplesmente estar instalado atrás do firewall,
da empresa, ou seja, atrás de todas as regras de segurança da empresa, sem a necessidade de abrir os seus bancos de dados para a internet. Então, eu não preciso abrir o banco de dados para a internet. Esse gateway instalado dentro da infraestrutura, pessoal, ele se conecta nas suas bases de dados, SQL Server, Oracle, SAP e assim sucessivamente, e faz a replicação direta para o destino escolhido pela empresa. Então, o que eu quero dizer é, não passa dados pela nuvem, pela cloud da Click. O que acontece é, o Click Cloud, ele faz o gerenciamento, ele faz a gestão desses dados, ou melhor, desse gateway, permitindo que esse dado seja entregue diretamente da origem, da rede local que seja, para o destino, que provavelmente vai estar em uma outra rede. Tá? E aí, lembrando, isso, claro, em tempo real. E aí eu sempre foco no tempo real, porque se a gente quiser fazer uma cópia em batch, aquela em lote, né, ou seja, carregar o dia inteiro de transações, também é possível, mas o tempo real hoje é que de fato é o maior desafio. Tá bom? Novidade que foi lançada pela Click recentemente e justamente é o modelo de licenciamento por capacidade. E aí ele tem tanto para o Analytics, como também para essa área do Data Integration. Então, você tem ali os modelos para o Analytics, como eu mencionei, e aí depois, para quem nunca ouviu falar, vale a pena conhecer. Em algumas edições, ele até provê usuários analyzers, entre aspas, ilimitados. E por que eu falei entre aspas? Porque ele passa a se chamar usuários full users, que seriam os professionals, e os analyzers seriam o basic user nesse novo modelo de licenciamento, tá? Mas, voltando aqui para o meu tema, Data Integration eu também tenho o licenciamento por capacidade nas edições Standard, Premium, né, e também Enterprise, que faz a junção do mundo Analytics da Click com o mundo de integração de dados. Mas focando aqui, Bruno, então, no seu modelo por capacidade, né? Pessoal, percebam que o primeiro modelo, ou a primeira edição, melhor dizendo, é a edição Standard e é justamente aplicada àqueles clientes que querem replicar dados de uma origem para um destino, tá certo? De modo que eles não tenham como origem o SAP e o mainframe. Então, se ele tiver SAP e mainframe, ele já tem que partir para o Premium por uma questão comercial da Click. Mas, sendo outras tecnologias na origem, ele já pode utilizar o Standard, tá? E, nesse caso específico, o foco é movimentação de dados. Então, aquela parte que eu falei de gerar um data warehouse automatizado, ela não é possível utilizando essa edição padrão, essa edição standard da Click, porque essas capacidades que a Click chama de transformações avançadas só estarão disponíveis na edição Premium, que é essa do meio. Tá? Comentário muito interessante. Um cliente que compra a solução de replicação de dados, o Click Cloud Data Integration, ele já recebe, pessoal, licenças do Click Cloud Data Analytics, né, que foi justamente o que a Kelly apresentou. Então, ele vai receber licenças, e eu já vou entrar nos detalhes de quantos, de usuários full users, que são, né, os professionals, fazendo um paralelo. Ele vai receber a possibilidade de ter reporting, vai receber a possibilidade de rodar application automation, que são as automações, tá certo? Então, um cliente que já começa com o contrato da Click com integração, ele também já vai receber na mesma oferta essa parte de analytics, que vocês conhecem bem. Tá? Detalhando um pouquinho aqui, a camada standard, como eu já mencionei, ela serve para movimentação de dados, mas o meu foco aqui é justamente comentar o que o cliente que adquire esse licenciamento standard recebe, além da movimentação de dados. Então, 20 full users, que seriam usuários professional, né, fazendo uma relação com o modelo atual. Movimentação de dados ilimitada para o Click Cloud. Então, sendo o Click Cloud o destino da réplica dos dados, eu posso levar seja 1 tera ou 20, 50, 100 teras com relação à movimentação de dados, tá? Então, não tenho restrição. Ainda recebo ou compro, né, o reporting
a capacidade aí, ou a franquia de 100 relatórios, 2 modelos implementados do AutoML e aquelas franquias também do Application Automation. Então, essas são não é as ofertas, mas os benefícios recebidos por quem faz uma aquisição dessa etapa standard. Na segunda etapa, eu tenho o Premium, né, a segunda edição a Premium, que além de permitir que eu me conecte com Mainframe e SAP, que são sistemas legados, eu ainda vou fazer aquela automatização de um Data Warehouse, que eu mencionei no início. Então, ele vai me permitir gerar Data Warehouse e uma licença técnica aqui, eu vou falar algo mais técnico. Então, todo aquele trabalho de fazer o Slowly Change Dimension, que a gente leva semanas, meses para fazer, né, na mão, ou até mesmo usando uma solução como o Talent, já é automaticamente implementado aqui pelo Click Cloud Data Integration, tá? É só uma questão de selecionar se eu quero ou não esse histórico do registro. Voltando, então eu tenho aqui, além daqueles 20 full users, mais 30, que totaliza, então, 50 full users. Então, o cliente que começa aqui no Premium, ele vai receber 50, entre aspas, professional, além daquelas vantagens que eu mencionei com relação ao SAP, Mainframe e também o Data Warehouse. Tá? Então, ele recebe tudo da Standard, mais isso que está aqui embaixo. E, por fim, eu tenho aí a Enterprise. A Enterprise seria só para clientes gigantescos, com certeza, porque aí eu estou falando de usuários professionals ilimitados, usuários visualizadores ilimitados, mas tudo que eu tenho na camada Standard e Premium aqui do QCDI. Então, replicar de qualquer origem para qualquer destino, sem as limitações que eu citei anteriormente. Tá? Então, realmente é um caso, e serão poucos casos, ao meu ver, que se encaixaram nesse Enterprise. Então, fazendo aqui um resumo, Standard Premium Enterprise, o cliente que adquire a replicação já recebe ou vem junto na oferta as licenças relacionadas ao QCDA, que seria o Click Cloud Data Analytics. Tá bom? Bom, Bruno, e como que tudo isso funciona na prática? Talvez seja uma pergunta que alguns se fizeram ou estão se fazendo, tá? Porque eu posso falar que eu faço integração em real time, mas ser um parto, e Kelly, calma, é só uma referência, não precisa do parto agora não, tá? Então, como é que é de fato na prática o uso dessas soluções que você vem apresentando e falando, né? Que é o Click Cloud Data Integration. E aí, ao meu ver, a maneira mais didática de explicar é usando aqui um problema de negócio, né? E aí, nesse problema de negócio, que eu chamo de problema de negócio 1, eu tenho o objetivo de migrar uma base de dados de vendas e de entregas, de delivery, do ambiente local, que está exemplificado aqui como MySQL, para o Snowflake. Então, eu quero levar do ambiente local para a cloud esse dado, e ainda, que é o mais desafiador, ao meu ver, permitir que esses dados estejam atualizados o mais próximo possível do tempo real, pois eu vou gerar o ODAG, por exemplo, lá do Snowflake. Então, eu preciso desse dado o mais próximo do tempo real atualizado, porque assim o meu ODAG lá vai resultar na entrega de dados mais atualizados possíveis. Tá bom? Então, com essa dinâmica que nós vamos trabalhar aqui agora. Bom, tem alguma pergunta no chat, Rodrigo, Camila? Por favor. Nós estamos contando com o nosso time de especialistas aqui. Aí, à medida que está vindo, Bruno, o pessoal já está respondendo. Pode seguir. Opa. Excelente, muito obrigado pelo retorno. Bom, pessoal, então, o que eu estou apresentando para vocês aqui? A tela do Snowflake, e se não for a tela do Snowflake, alguém me avisa aí, mas eu tenho aqui a solução daquele meu problema de negócio que vai receber os dados de vendas e de entrega que nós vimos lá no slide. Então, para ficar do zero mesmo, deixa eu fazer o seguinte, eu vou criar um novo banco de dados aqui no Snowflake, que é a minha tecnologia em cloud para consumo de dados aqui da minha empresa, chamada, por exemplo, Workshop, tá? Para vocês verem o processo do zero mesmo. E aí, eu mencionei
que todo esse trabalho do QCDI ele é feito através do meu Click Cloud. Então, eu vou abrir do zero aqui o meu tenant, o meu ambiente da Click, para que vocês já vejam aonde que está localizado esse serviço de integração de dados. Então, vamos lá. No meu menu aqui do meu produto, no mesmo botão ou na mesma área que vocês vão para o QMC, para o console de gerenciamento, eu tenho aqui uma área chamada integração de dados. E aí os tenants de vocês provavelmente têm esse botão. Vocês podem até conseguir fazer algumas etapas, mas eu já testei. Em algum momento ele não vai executar, caso você não tenha a licença, tá? Então é preciso você ter a licença, como eu mencionei, para que você faça uso completo dessa área de integração de dados. E aqui eu tenho os meus projetos da mesma forma que eu tenho uma organização ali no Hub dos serviços de análise, tá? E aí eu vou criar, então, um projeto de dados chamado Desafio 1. Desafio 1. Da mesma forma que no serviço de análise, eu tenho aqui a organização em spaces, tá? Em espaços, então eu tenho o meu espaço aqui do Bruno. E aí, olha que interessante, pessoal. E para quem já tinha visto falar do QCDI, essa é uma novidade. Agora, eu tenho dois tipos de caso de uso. O primeiro, fazer um pipeline de dados, que seria levar os dados para o Snowflake, para soluções de cloud, como mencionei, inclusive para o Click Cloud, ou fazer a replicação de dados para soluções on-premise, que seriam de um banco local para um banco local, tipo Oracle para Oracle ou Oracle para SQL Server, por exemplo. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho aquele problema que me fala que seria o Snowflake, e aí eu vou selecionar aqui a minha conexão de dados. Deixa eu até ver se eu consigo aproveitar essa daqui para a gente não perder tempo configurando. Então, deixa eu só editar aqui e usar aquele database que nós acabamos de criar, que se chama Workshop. Então, se tiver tudo certinho aqui, o Snowflake vai carregar. Opa, está aqui o Workshop. E eu vou salvar essa conexão, que seria a conexão para o meu target, tá? Do meu destino. Então, quero fazer a movimentação de dados de um banco A para o Snowflake. Então, já criei a conexão com o Snowflake. Feita a conexão com o Snowflake, nós precisamos fazer algumas etapas de configuração, sendo elas, né? Eu vou clicar aqui em integrar dados, e aí qual é a diferença entre essas duas opções? O registrar dados é quando eu já tenho o meu dado no destino, então digamos que eu usei o Talent para levar os dados para o Snowflake. E aí eu já tenho esse dado no Snowflake. Então, eu não preciso integrar eles. Mas eu quero trazer aqui para o pipeline, para o meu fluxo de dados, para fazer uma junção, para fazer uma transformação desse dado. Então, não é o clique que levou esses dados para o Snowflake, no meu exemplo, mas eu posso trazê-los aqui, que eu chamo de registrar, e fazer, quem sabe, a criação de um Data Warehouse ou um Data Mart. Tá? Então, registrar dados é isso. Mas no nosso exemplo é do zero, eu vou integrar dados. E aí eu quero deixar o nome aqui mesmo, integração. Seleciono, então, qual é o banco de origem. E aí, lembra que se eu selecionar aqui, criar uma nova conexão de dados, eu tenho aqui as minhas listagens de soluções possíveis, tá? De tecnologias possíveis, e eu só quero resgatar que eu estou usando aquele Data Gateway. Então, o que eu quero dizer? Essas bases, elas estão on-premise na minha infraestrutura, e aí eu tenho lá o meu gateway atrás do firewall, fazendo justamente a conexão com essa base e fazendo mais para frente a replicação para o Snowflake. Então, eu tenho aqui Oracle, MySQL, tenho várias possibilidades aqui de conexões. Eu vou testar aqui Oracle, por exemplo. E aí ele vai me listar aqui os esquemas, as organizações, né, ou os usuários dentro do Oracle, para que eu escolha quais conjuntos de tabelas eu desejo importar. Tá, pessoal? Então, deixa eu selecionar aqui. Eu tenho aqui de entregas. Opa, eu tenho essa tabela correio, entregador, né, ou empresa, e também tem a tabela de delivery, então eu posso selecionar duas tabelas nesse exemplo. Eu posso selecionar, eu quero deixar claro, tabelas de esquemas diferentes, então eu vou pegar aqui do Sales e vou
fazer a seleção aqui de mais algumas tabelas, né? Então, deixa eu selecionar todas. E aí ele me questiona, bom, Bruno, você quer fazer o full load desses dados? O que é o full load, pessoal? Eu quero fazer sempre a cópia de todos os dados, então é como se fosse uma fotografia. Eu vou lá no banco, faço uma fotografia, né, e envio para o Snowflake. Na segunda vez eu vou lá, faço uma fotografia e envio para o Snowflake. Ou você quer que esses dados sejam atualizados de forma incremental, né, e próximos do tempo real. Opa, é mais interessante essa opção. Então eu vou deixar marcado capturas de dados de alteração ou de alterações, tá? E aí ele vai me abrir justamente o meu pipeline, ou pelo menos a estrutura aqui do meu pipeline de dados. Bom, então, até então, ele não fez nada, e aí uma pausa aqui, dentro do meu Snowflake. Então, se eu for aqui, dentro de Workshop, eu não tenho nenhuma tabela, não tenho nenhum conjunto de dados ainda integrado. Vou, então, pedir aqui nessa etapa de aterrissagem que o produto, né, faça, então, a criação da estrutura, dos metadados desses conjuntos de dados no Snowflake. Só um comentário antes. Alguém poderia me questionar, Bruno, é possível fazer transformações durante essa réplica de dados? Sim e não. E aí, por quê? Deixa eu explicar. É possível você fazer alguns tipos de transformações, como, por exemplo, criar colunas, filtrar colunas, modificar o nome das tabelas, né? Colocar em minúsculo, maiúsculo, por exemplo. Então, é possível sim. Aqui nós temos aqui aqueles campos de expressões, muito semelhante ao ClickSense, tá? Só que quanto mais ou melhor, quanto mais transformações são inseridas nesse momento, mais tempo esse dado leva para chegar no destino. Então, eu vou aumentar o processamento e vou aumentar a latência, a entrega desse dado lá no destino. Então, não é aconselhável, ou melhor, é sugerido que o mínimo de transformações possíveis sejam feitos nessa etapa de você levar os dados para o Snowflake, né, ou para uma área de staging. E por quê, Bruno? É uma prática de mercado, pessoal. É a abordagem do ELT. Eu extraio e carrego tudo e depois eu me preocupo em transformar esse dado, tá? Então é nessa abordagem que o produto funciona. Então eu peço aqui para ele preparar. O que o preparar significa por trás dos panos? Então ele está vindo aqui no Snowflake e está criando a estrutura do banco aqui para mim, chamada integração aterrissagem. Está criando aqui a estrutura das tabelas, em alguns segundos estarão disponíveis, antes de fazer a réplica do dado, como assim eu tenho que fazer para atender o meu requisito lá do meu slide. Então tem aqui as tabelas, Courrier, e assim sucessivamente ele está criando a estrutura do banco de dados no Snowflake. Comentário enquanto ele cria. Para quem é desenvolvedor, ou para quem já trabalhou em algum projeto, ou participou em algum projeto de migração de tecnologia, sabe o quão complexo é levar dados de uma tecnologia A para uma tecnologia B, né? E aí, sendo mais específico, o tipo de dado de uma tecnologia A é diferente do tipo de dado da tecnologia B. E aí acaba que nesse processo de cópia de dados ou de integração de dados, perde-se muito tempo ou investe-se muito tempo, né, nessa tradução, nesse automapeamento, enfim. Então acaba que o próprio produto se encarrega aqui, pessoal, de fazer essa tradução. Então eu não preciso, quanto desenvolvedor, Bruno, me preocupar o que é tipo de texto no Snowflake, o que é tipo de texto no Oracle, o que é tipo de número no Oracle, o que é tipo de número no Snowflake. Essa tradução é feita pela plataforma, então, ótimo, menos trabalho para mim, menos chance de erro. E aí, quando eu clicar aqui agora em executar, é que o produto fará a carga dos dados. Então, se eu visualizar aqui categoria, tá, eu tenho aqui os dados chegando em alguns instantes na minha tabela de categoria. Então, vamos verificar aqui. Tem 8 tabelas na fila. A partir do momento que ele começar a dar concluído, as minhas tabelas serão populadas com os dados já carregados no Snowflake. E aí eu provoco vocês. Então, esse é o esforço de eu levar dados de uma tecnologia, no caso Oracle, para o Snowflake, né? Usando uma outra forma, tipo, por exemplo, até mesmo o Talent, eu tenho que construir todo um fluxo, fazer uma série de configurações para permitir esse mesmo resultado. Então,
O que eu quero dizer é que justamente esse processo ele é automatizado, e aí se eu ver o delivery aqui, que eu vi que já carregou, eu tenho já os dados carregados no Snowflake, permitindo então que o meu usuário pudesse trabalhar com esse dado já no Snowflake. E aí, usando até o tempo todo de fala que eu tive aqui ainda, 42 minutos, né? Eu até gosto de fazer essa provocação. Num cenário real, você fazer essa réplica, por mais que seja uma base de produção, ou de teste, ou de treinamento, que seja, em menos de 40, 43 minutos, é um desafio. Então, quando eu falo de uma solução como o QCDI, eu estou falando de automatização do trabalho, estou falando de uma redução de erro humano, estou falando de uma entrega de valor mais rápido possível para o meu negócio. Então, eu, enquanto área de TI, enquanto coordenação de dados, consigo atender os meus requisitos mais rapidamente e, como vocês puderam comprovar aqui, sem nenhuma dificuldade. Né? Eu aposto aqui que talvez com mais 20 minutos de fala, aqui 30, qualquer um de vocês seria capaz de fazer uma integração de uma tecnologia A para uma tecnologia B, assim como eu fiz nesses poucos minutos, tá? E aí, só para encerrar esse processo aqui de réplica, então eu vou voltar aqui, porque eu não sei se alguns repararam, eu tenho aqui justamente uma área chamada integração armazenamento. Então eu vou pedir para preparar, justamente da mesma forma que vocês viram aqui nessa integração aterrissagem. Então, quando eu vejo aqui, eu vou ter um novo esquema aqui chamado integração armazenamento, e aí eu vou explicar para vocês por que que o produto separa em dois esquemas ou em duas áreas diferentes essas etapas, melhor dizendo, ou esses componentes. Bom, dentro aqui, pessoal, da integração armazenamento, que é um outro esquema, ele vai me servir algumas visualizações. Então, perceba que eu tenho aqui as mesmas tabelas que eu tinha lá naquela área de integração aterrissagem, bem como no Oracle. Tá? Só que aqui ele vai me permitir ter mais outras tabelas adicionais. E aí, quais são elas, Bruno? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, eu vou ter a própria tabela, categoria, tá? Eu vou ter, nesse caso, uma view, perdoe-me. Eu vou ter também uma view chamada changes, que são aquelas que se referem particularmente às mudanças sofridas nessa tabela. Eu vou ter uma tabela de histórico, que o produto vai logar o histórico. Eu vou ter também uma categoria live e vou ter uma categoria live histórico. E aí, só para que vocês vejam a diferença. Olha só. Entre esses dois componentes, um ficou em execução e o outro executou e parou. Então, ele fez uma carga conhecida como carga em batch, muito que a gente faz no Click Cloud, né? A gente clica lá em carregar dados e pronto, já carregou, já puxei os dados. Então, ele define e deriva aqui, pessoal, dois componentes pelo seguinte motivo. Como a bilhetagem do Snowflake é por minuto de execução, se eu deixar essas duas máquinas, ou se eu deixar esses processos aqui rodando 24 horas por dia, eu vou pagar 24 horas de crédito para o Snowflake. E as outras clouds funcionam do mesmo jeito, né? A bilhetagem é por consumo. Então, o que eu posso fazer aqui nesse caso? Né? Eu deixo executando aqui uma área de aterrissagem, que a gente chama, às vezes com uma máquina bem baratinha, com uma máquina pequena, que vai ficar fazendo essa réplica em tempo real. E para processar o maior conjunto de dados, perdão, que eu preciso talvez de uma máquina mais potente, que é um pouco mais cara, eu faço ela em intervalos de tempo. Então, a cada 1 hora, a cada 8 horas, a cada 24 horas, não sei. Cada negócio tem a sua particularidade. Mas, mesmo que eu tenha essa particularidade de atualizar aqui essa área somente uma vez por dia, eu tenho a capacidade de ver esses dados que chegaram em tempo real. Por quê? Porque aqui eu tenho essa categoria ao vivo aqui. Então, ele pega e faz uma junção dos dados que eu já tenho atualizados nessa etapa do armazenamento e faz uma junção com os dados que chegaram, que aterrissaram ali por conta desse processo que ficou em execução. Tá? Se eu fui confuso, perdoe-me, mas o que eu quero dizer é, então, o que de fato você vai ter é o dado em tempo real,
né? E aí, dentro do Snowflake, você pode consumir tanto dessa área chamada integração e armazenamento, como também de uma área chamada integração e aterrissagem, né? E aí, isso num projeto que é definido, podendo atender aos casos de real-time, como também aos casos de não real-time, que seria os casos das cargas em lote, tá bom? Bom, e aí, pessoal, eu não vou me deter mais aqui na evolução, melhor dizendo, desse projeto de dados, porque que eu já tenho um projeto de dados que faz a réplica justamente para o Snowflake, só que além de fazer a réplica, ele é mais realista, no sentido de que, nesse meu outro exemplo, que é basicamente o que eu acabei de fazer com vocês, eu fiz a conexão também no SQL Server, tá? Então eu simulei aqui duas origens, replicando dados em tempo real para o Snowflake, e aí aqui também eu fiz a junção dos dados, então eu peguei da tecnologia Oracle e do SQL Server e juntei, então é como você juntar CRM e o sistema de financeiro, ou você juntar sistema de entrega com o sistema de clientes e assim por diante, e aí nesse caso específico eu gerei um Data Mart, que para quem é mais técnico, já é o modelo dimensional. Então, eu já entrego aqui a fato e as dimensões, permitindo que as minhas aplicações de BI, as minhas demandas de relatório, entre outras demandas de dados, já consumam aqui diretamente do meu esquema Data Mart, né? Então, aqui, no final das contas, nesse exemplo, eu daria acesso aqui para o clique somente dentro do esquema Data Mart, permitindo que ele lesse somente a fato de entrega, de pedidos, bem como as dimensões de entregador, cliente e produto, tá? Então, é dessa forma que nós vamos trabalhando aqui dentro do Click Cloud Data Integration, de modo que eu não preciso codificar ou customizar nenhum tipo de script para que eu faça a integração, replicação, construção de um data warehouse, quem sabe, dentro das tecnologias citadas. Tá? Então, acho que essa é uma forma simples de passar a ideia, mas é a forma real que os projetos acontecem. Num caso real, o que mudaria na prática seria o tempo de carga. Eu levei aqui 2 minutos para fazer uma carga da minha base inteira, muito provavelmente nas empresas que vocês trabalham ou na empresa de vocês, isso levaria algumas horas a depender do volume de dados. Então, a carga inicial, ela é demorada, né? E a carga incremental, ela acontece de modo que vocês não precisam se preocupar. E aí, só para fechar, pessoal, essa parte do incremental, eu tenho aqui, então, o meu sisteminha aqui, Oracle. Então, deixa eu só entrar aqui no Oracle. E aí, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Então, eu vou cadastrar aqui um novo pedido. Deixa eu colocar aqui um novo pedido. O cliente Alex Alves Castro, ele fez um pedido novo e aí ele comprou aqui, quem sabe, não, Absolute não, a Selga. A Selga, né, comprou duas acelgas aqui. Então, 11,92. Então, estou trabalhando aqui no meu sistema, vou excluir esse Ultralex aqui, e esse pedido foi errado, né? Poderia simular vários cenários aqui. Mas o meu objetivo aqui é o seguinte, deixa eu voltar para o nosso projeto e mostrar que, e aí eu estou usando o meu tempo de perguntas, porque eu estou vendo que não tem novas perguntas ali. Então, deixa eu voltar aqui no Oracle, que a gente tinha configurado, para mostrar para vocês que essas alterações que foram realizadas dentro do Oracle, elas vão ser refletidas dentro aqui do QCDI e também serão levadas para o Snowflake. Então, deixa eu aguardar só mais alguns segundos aqui. A minha expectativa é que apareça aqui, aqui pronto, as alterações, 4 alterações, tá? E aí as alterações foram na tabela de itens e também na tabela de pedido, e aí elas já foram replicadas para o Snowflake. Então, se eu visualizasse aqui no meu Snowflake, naquele workshop que nós acabamos de criar, e para mostrar isso na prática, deixa eu fazer o seguinte, ó. Então eu vou aqui em aterrissagem, tabelas,
pedidos. Eu quero saber, Snowflake, quais foram os pedidos incluídos após a carga inicial. Então ele me falou, olha, eu incluí um pedido, né, do usuário tal, que é o pedido 10.002 ou 10.002. Então eu também deletei um pedido que você pediu, o que você fez lá na origem, no sistema, que era o pedido 10.001. Então percebam que essa sincronia ela já está funcionando, levando os dados sincronizados para o Snowflake, permitindo que o Snowflake pudesse ser o meu repositório analítico, o meu repositório para os meus outros sistemas que consomem dados, evitando que esse consumo fosse feito dentro do próprio Oracle, no meu exemplo. Tá bom? E aí, a última variação, eu vi que aumentaram as perguntas, eu não sei, eu já vejo aqui o chat. Ah, tá, da gravação. Bom, só o vídeo ficará disponível, sim. E aí, eu ainda poderia, pessoal, só para encerrar minha fala aqui, levar os dados e trazer, melhor dizendo, para o próprio Click Cloud. Então, ao invés de escolher ali o Snowflake, eu traria os dados para o Click Cloud, desafio 2. Tá? Então, eu escolheria aqui Click Cloud. Tá? E aqui, eu vou selecionar aqui rápido, para não entrar em detalhes aqui, as configurações. E aí eu quero dizer que eu poderia selecionar algumas tabelas, vou acelerar esses passos aqui para que vocês depois até mesmo possam ver na gravação, né, com mais calma. Então, vou selecionar de novo a minha origem, vou selecionar as minhas tabelas que vão ser replicadas. Então, vou pegar aqui só Delivery, por exemplo, 2 tabelas, uma tabela, N tabelas. Vou avançar e vou pedir aqui para ele já me abrir nessa etapa de aterrissagem. Vou pedir para ele preparar os dados e, na sequência, já fazer a carga de dados. Então, é muito semelhante, melhor dizendo, ao que vocês viram com mais calma ali com relação ao Snowflake, tá? Mas agora o destino não é mais Snowflake, é o Click Cloud. E aí, Bruno, o que seria destino Click Cloud? Então, ele vai trazer já esses dados no formato QVD prontos para que vocês ou os usuários já consigam utilizá-los no formato nativo, que é o formato QVD. Então, outra vantagem, ao meu ver, é com relação à atualização dos dados. Então, eu já mencionei que ele tem um intervalo mínimo de 15 minutos para fazer essa atualização. Então, se eu abrir aqui o meu tenant de novo na área de serviços analíticos, eu espero que eu já tenha aqui os meus QVDs prontos. Opa, tá aqui, ó. Então tá aqui já Courier e Delivery pronto para que eu, usuário, já construa meu painel. E aí já é o conhecimento que todos vocês têm com relação ao ambiente, né, do Click Cloud. Nesse caso do Analytics. Então, esse QVD já foi entregue aqui. E lembrando, sendo repetitivo, o intervalo de atualização desse QVD será a cada 15 minutos. 15 minutos no mínimo, mas também eu posso ter intervalos maiores, então eu posso vir aqui e configurar intervalo de atualização, por exemplo, de 1 hora, de um tempo maior, que atenda aos requisitos do meu negócio. Maravilha, Brunão. Tá Eu bom? vou, só para talvez contextualizar, né? Uma boa parte aí do pessoal da parte de visualização, né, de vídeo. Muito do que a gente olha para o QDI hoje, quando a gente olha uma empresa de média, grande porte, existe uma complexidade muito grande, né? E não só olhar ali na ponta, na visualização, na parte de analytics, né? Mas normalmente as empresas têm grandes dificuldades de integração desses dados, unificar esses dados, ou o sistema transacional ele está muito oneroso, né? E você fica consumindo dados do analítico nesse ambiente, também prejudica a performance, prejudica o CRM, o RP que está lá na ponta. E tem também toda uma parte quando você precisa também de informações em tempo real, como o Bruno acabou de mostrar. Então, são várias complexidades e problemas que ele acontece, né? E
existe uma demanda, uma necessidade antes do dado chegar para o analítico, né? Então, a Click hoje ela vem investindo muito nessa parte de QDI, que é uma etapa anterior até que o dado chegue bonitinho, redondinho ali, para o pessoal analisar lá na ponta com o ClickSense. Então, são Exatamente. essas problemáticas, essas dinâmicas que muitas vezes quando você tem um sistema transacional, só talvez não se pense em utilizar, mas quando você já tem vários, 2, 3, 4, ou até mesmo integração entre dados, né, de um sistema alimentar um outro também. Então, tem várias situações e necessidades que se aplica ao QDI, que muitas vezes passa despercebido para o pessoal de analytics, né, o pessoal de visualização ali, mas o pessoal de infraestrutura e também gestão, né, do ambiente de dados e governança do dado, né, você viu que praticamente você não tem nada manual ali, se aplica muito essa parte de QDI. Estão abertas as dúvidas e eu não Exatamente. sei se o Bruno já concluiu, né? A gente concluiu a apresentação, estamos Ah, aí para responder. isso, só agradecer a galera à disposição, a participação dos que ficaram. É um assunto que é técnico, né? Difere um pouco desse mundo analytics, eu sei, mas é a tendência, pessoal. Hoje, quando se fala, por exemplo, de IA generativo, é justamente essa é a grande chamada do momento, da área de dados. Então, como levar os dados para esse mundo, né? Extrapola esse mundo do ClickSense. Então, o objetivo foi justamente compartilhar com todos vocês aí um pouquinho desses conhecimentos e dessa plataforma, tá bom? Meu muito